Nós vamos conversar ao vivo com a Daiana Brocardo para sabermos, como que uma pessoa presa em flagrante, no ato, não tem direito à fiança, mas acaba solta no dia seguinte da prisão. A repórter Daiana Brocardo está com a gente e vai nos trazer mais informações sobre isso, que é inaceitável para a nossa população. Daiana, com você. Pois é, Caleb, essa realmente é uma grande dúvida, não só da gente, mas da maioria das pessoas que estão acompanhando esse caso e também outros casos em que acontecem prisões em flagrante, mas a pessoa acaba sendo solta logo depois. Por isso, nós convidamos o advogado criminalista, especialista em Direito e Processo Penal, o Alexandre Márcio de Souza, que vai explicar exatamente como é que funciona tudo isso, o que diz a lei em relação a isso, se pode ou não. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. A gente já vai direto ao ponto, Como isso acontece? Uma pessoa é presa em flagrante por um crime que é inafiançável e no dia seguinte é solto. Por que isso acontece? Boa tarde, Daiana. Boa tarde a todos os telespectadores da Record. Veja, essa situação o Conselho Nacional de Justiça instituiu a chamada audiência de custódia, onde todos os indivíduos que sejam presos em flagrante, num prazo de 24 horas, essa prisão seja analisada por o juiz, certo? Aí, diante dessa prisão, diante desse flagrante, o juiz vai analisar as condições e, por sua convicção, ele tem a liberdade de transformar numa prisão preventiva ou conceder liberdade provisória. Nesse caso, o crime de estupro de vulnerável, o senhor estava nos explicando que ele é um crime hediondo. Geralmente, a pessoa já vai direto para o presídio, não tem liberdade. Nesse caso, foi um entendimento do juiz mesmo? Olha, estamos se atendo aos fatos, sem fazer análise do processo. Então, por mais que seja o crime hediondo, ele vai passar por audiência de custódia. O juiz fez essa convicção, analisou os fatos e, no entender do juiz, ele viu que é compatível ele responder o processo em liberdade. Esse mesmo processo acontece também com todo tipo de crime que tem o mesmo teor, digamos, é flagrante, é inafiançável, segue o mesmo trâmite? Sim, todo indivíduo que é preso em flagrante, ele deve passar por essa audiência de custódia no prazo de 24 horas. Ela acontece onde, essa audiência? Geralmente no fórum de cada comarca. Doutor, uma questão até que está sendo bastante questionada é a seguinte, mas o professor estava só beijando a menina de 12 anos. Não foi nada demais. O que diz a lei em relação a isso? Foi sim, é bastante grave. Veja, legislação penal, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é claro, não há necessidade de haver conjunção carnal para que haja a ocorrência do crime de estupro. Tá? Quando se refere a estupro de vulnerável, significa que, em tese, a vítima é menor de 14 anos. Então, entende o Superior Tribunal Federal que a vítima vulnerável, nesse caso, ela possui incapacidade absoluta para discernir qualquer ato na prática sexual. Por isso, entende o STF que, nesse caso, já houve a grave ameaça, já houve a violência, por isso é considerado estupro. Muito obrigada pela sua presença, pelas explicações. É isso, Caleb. Isso que o doutor explicou, então, é o que diz a lei, são os processos judiciais que acontecem em casos como esse. Voltamos ao estúdio com vocês. Muito obrigado, então, Daiana, também ao doutor. A questão é muito complexa mesmo, Nós estamos aqui nos atendo à questão do fato em si, e buscando explicações técnicas do porquê de uma possível da soltura do professor. Lembrando que não tivemos acesso ainda ao processo, aos dados, ao texto que equivale a esta soltura e também ao processo que agora pode ter início a sua tramitação. Mas que para a população, para o pai de família, para o professor, que tem a sua moral ilibada, que não tem nada que vá contra ele, contra a sua imagem, é inaceitável um caso como esse. Mas existem sim predispostos no quesito lei e Código Penal que dá o direito desse homem ser solto. Lembrando que o Balanço Geral tenta sempre esclarecer os fatos na maneira que você de casa possa também fazer o seu julgamento e o seu entendimento no que diz respeito às ações e também decisões no que diz respeito à questão judicial.